Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A igreja. Junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze enxolar e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se entre as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. No texto que acabamos de ler, nós encontramos dois tipos de pessoas, ou dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, nós vamos designar, como o texto mesmo disse, um conglomerado de pessoas, que o grupo que a Bíblia discorre para nós como se fosse uma multidão. E essa multidão queria ouvir a palavra de Deus. Tinha necessidade de receber a palavra de Deus. Sabia do valor da palavra, da mensagem que era proferida pelos lábios de Jesus, a ponto de apertar Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Mas havia também um segundo grupo, o grupo que era formado por pescadores, que tiveram um dia ruim. As coisas não fluíram muito bem. Eles pescaram a noite toda, nada apanharam. E agora, restava-lhes lavar as redes com os restos do mar. Não sei quem já teve a oportunidade de ver os pescadores tirando a rede da água, tirando a rede do mar, e ver quantas coisas vêm junto com os peixes, mas aqui estes nenhum peixe apanharam, nenhum peixe eles puderam trazer. Eles estavam ali junto ao lago de Genezaré, ou também chamado Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. O texto nos deixa transparecer a ideia de que um grupo não interagia com o outro. Eram dois grupos que tinham necessidades separadas. Um grupo, a multidão, queria ouvir Jesus falar. E um grupo havia pescado a noite toda e nada havia apanhado. Certo, o que o texto nos mostra é que os dois grupos tinham necessidades a serem assim supridas. Mas o texto também revela que ali havia uma pessoa muito especial, que estava aquele dia naquele lago, que estava aquele dia às margens daquele mar. E essa pessoa muito especial que ali estava era a pessoa do Senhor Jesus. Nesse texto, nós vamos ver como Jesus trabalhou em prol daquelas vidas e como ele pode trabalhar também nas nossas vidas hoje em dia. Neste mês de julho, onde nós estamos trabalhando, dedicando esse tema especial, cuidado com o trabalho. Nós iremos ver nesse texto coisas bastante significativas a respeito do tema que nós estamos trabalhando. Nós não iremos usar aqueles textos bíblicos bem conhecidos que fazem menção de forma assertiva sobre quem criou o trabalho, como se fôssemos consultar Gênesis, ou qual é o mal que acontece com quem não trabalha, naqueles textos que estão lá em Provérbios,
Ou qual é a posição de Jesus em relação ao trabalho? Em João ele diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não vamos consultar esses textos mais assertivos, porque seria então um sermão temático. Apanhar um tema e descobrir dentro da Bíblia aquilo que está ligado ao tema. Não vamos fazer um sermão temático e nem um estudo bíblico, mas vamos fazer um sermão expositivo. Olhar o texto, olhar para ele, dissecar esse texto e aprender o que ele nos diz acerca do tema que temos diante de nós, cuidado com o trabalho. Amém? Esse é o nosso exercício dessa noite. Versos de 1 a 3. Vamos olhar então o texto e vamos trabalhar de forma expositiva. Volte a sua Bíblia e olhe os versos de 1 a 3. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Aqui está, nesses primeiros versos, o primeiro trabalho realizado por Jesus. Ele consegue perceber que existe uma multidão ansiosa para ouvi-lo. Uma multidão que, na verdade, está ali só por causa de Jesus. A multidão está naquele lugar com um coração ansioso para ouvir a voz daquele que eles mesmos identificaram e nomearam como o grande rabi, o grande mestre. Jesus para eles era aquele dotado de uma capacidade, uma eficácia para ensinar a palavra de Deus, para ministrar aquilo que está no coração do Senhor. E Lucas 4, 16 a 21, vamos olhar a nossa Bíblia, Lucas 4, 16 a 21, vamos ver o que Jesus mesmo diz a esse respeito. Lucas 4, 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Esse é Jesus. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha o que Jesus lê e olha o que Jesus diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a Jesus dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus recebe o livro, abre em Isaías e discorre àqueles que estão ouvindo, dizendo, eu tenho convicção de qual é o meu trabalho. Eu sei aquilo que estou aqui para fazer. Eu fui chamado para anunciar, para proclamar, para realizar o querigma divino, a evangelização, mas também para libertar aqueles que estão cativos, através da exposição da verdade. Eu venho falar da verdade, para dar vista àqueles que pensam que enxergam, mas não estão vendo. Eu sou aquele que fui colocado diante de vocês para pregoar também o ano aceitável do Senhor. Jesus sabia, tinha plena consciência do seu trabalho e do seu ministério, que era através da ministração da palavra trazer a nós tamanhos e tamanhos benefícios. Jesus desempenha o seu ministério, meus irmãos, de forma tão eficaz que a multidão está ali, todos estão ali, apertando Jesus somente para ouvir o que ele tem a dizer. Que privilégio! São aqueles que têm o discernimento de descobrir que libertação, que abertura dos nossos olhos para ver o mundo como Deus vê, experimentar todos os benefícios que Deus tem para nós. Que privilégio tem as pessoas que descobrem que esses privilégios só acontecem quando nós damos ouvidos à voz do Senhor. Quando nós dedicamos o nosso coração a ouvir Deus falar. Quando nós damos valor às Escrituras, e não somente às Escrituras que ouvimos num domingo à noite, no culto da nossa igreja,
Mas quando nós entendemos que a palavra de Deus é realmente a nossa única regra de fé e prática, é a orientação de Deus para a vida de todo ser humano. E aqui está essa multidão com esse grande discernimento. Nós precisamos ouvir e viver a palavra que sai dos lábios de Jesus. E Jesus então olha para eles. E Jesus então resolve exercer o seu trabalho. Mas Jesus tem um grande entrave. É uma multidão. E Jesus não tem o que eu tenho aqui, o microfone. Ele quer atender a multidão, mas não há potência na sua voz. O que ele faz? Entra no barquinho de Pedro, pede para ele afastá-lo só um pouquinho da margem. E como nós sabemos, nós, juiz-foranos, que vamos à praia em Cabo Frio, nós sabemos que sopra aquele ar gostoso do mar e vem para dentro da areia, e Jesus utiliza desse recurso natural, a brisa, o vento que sopra do mar em direção à terra, e faz dele então o seu alto-falante, o seu microfone, para que todos possam ouvir a sua voz. E ele prega, ele anuncia, e ele exorta, e ele conforta, e ele anima, e ele desafia as pessoas com a sua palavra. Eles estão ali para ouvir a Jesus, e Jesus prega a mensagem de Deus. Ao acabar de pregar a mensagem de Deus, a sua mensagem, as pessoas são confrontadas com o seu pecado. Elas percebem que precisam se arrepender, experimentar a conversão, mas também estão satisfeitas, confortadas, consoladas, alimentadas, fortalecidas, encorajadas. Agora estão cheias, o seu coração está cheio do maná que desceu do céu. Elas estão cheias de fé, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Elas estão agora satisfeitas, porque ouviram e ouviram Deus falar aos seus corações. Jesus sabe que este é o seu trabalho, e Jesus faz isso com muita excelência. Oh, que coisa maravilhosa! Ao discernimento que tem as pessoas, que entendem que a vida só é vida quando nós ouvimos e praticamos a palavra que sai dos lábios de Jesus. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, disse o Senhor. Ele atende o primeiro grupo. O primeiro grupo quer ouvi-lo, mas há um segundo grupo, o grupo dos pescadores. Vamos olhar para eles também? Voltamos às Escrituras, Lucas, capítulo 5. Vamos olhar. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhe as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Agora Jesus se dirige ao segundo grupo que está naquela praia, naquele lago, naquele mar. Pedro em companhia, eram mestres na pesca. Durante toda a noite foram valentes, se esforçaram, deram duro, foram no limite da sua persistência, das suas forças, mas o texto diz que nenhum peixe, nem um só peixe eles conseguiram apanhar. Agora estão desanimados, tristes, fracassados diante de si mesmos, diante da sociedade, tentaram tudo, mas não havia nenhum retorno. Como voltar para casa? Como olhar nos olhos da esposa? Como olhar para os olhos dos filhos? Dizer: hoje nós não temos comida. Hoje eu não posso vestir vocês. Como olhar para si mesmo e perceber o fracasso de trabalhar e labutar sem o retorno? Como colocar as dívidas em dia? Como arcar com os compromissos do trabalho? Hoje, conversando com um amigo, irmão muito chegado, conversávamos nesses dias sobre o trabalho. Ele disse que ouviu um testemunho que marcou o seu coração até o dia de hoje. E ao falar isso, os olhos dele se encheu de lágrimas. Disse que ouviu quando um homem foi preso
porque roubou comida no mercado. E ao ser preso, interrogado, ele disse para quem o interrogava: eu não consigo trabalho, meus filhos estão sem comida em casa, eu roubei comida, eu não sou ladrão, eu sou um trabalhador, sou uma pessoa honesta, faço de tudo para fazer as coisas direito, mas ninguém me dá trabalho, meus filhos estão sem comida em casa, eu roubei, tenho convicção disso, confesso, mas eu peguei comida para alimentar os meus filhos. Existem situações, meus irmãos, em que, por mais que nos esforçamos para dar conta, lograr êxito e trazer o melhor para o nosso lar, as coisas não acontecem. Muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação que Pedro. Seus amigos, somos esforçados, honestos, trabalhamos, temos um trabalho digno, tentamos fazer o melhor, mas assim como Pedro, nós estamos com as redes vazias. Só o resto, só a sujeira do mar. Ficamos desanimados, tristes, recebemos e levantamos o troféu abacaxi, que é o troféu daqueles que chegaram por último, que são tidos pela sociedade como desqualificados, que são marginalizados, porque não conseguiram resolver questões da vida particular do trabalho. Esse é o momento do amargo na boca, é o amargo de 1000 pensamentos que vêm à nossa mente. E que pensamentos são esses que vêm à mente o coração de alguém que se encontra nessa situação? Nesse momento parece que estamos sozinhos, que ninguém liga para nós, estamos numa situação onde precisamos de ajuda e ninguém percebe. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que naquele lugar, naquele momento, existia uma pessoa muito especial, e essa pessoa, como dissemos, se chama Jesus. Ele estava presente naquela situação. E diante desse quadro, eu quero refletir com vocês a visão que nós temos do trabalho. Porque essa visão muda totalmente a nossa prática de nos relacionarmos com o trabalho, com situações adversas. Muitos cristãos fazem uma nítida separação entre vida espiritual, vida religiosa e vida secular, e algo profano. E inclui nesta visão que o trabalho não é algo espiritual. O trabalho não é algo divino. O trabalho é algo secular e profano. Ou seja, no trabalho eu não posso incluir Deus. Eu devo viver o meu trabalho à parte de Deus. Mas nós perdemos de vista aquilo que a Bíblia nos orienta, em que todas as áreas da vida do cristão, todas elas e nenhuma delas sem falta, é espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos lidar, trabalhar, viver para a glória de Deus. Então, o nosso trabalho não é secular. O nosso trabalho não é algo à parte de Deus. O nosso trabalho é um lugar onde Deus se faz presente. É algo que Deus nos deu, é um mandamento do Senhor. Deus nos ordenou a todos que trabalhássemos e Ele se inclui no nosso trabalho. A opinião popular mostra que o trabalho é uma atividade árdua. Se você conversar com as pessoas, raramente você vai encontrar um grupo distinto que diz: eu gosto de trabalhar, vou trabalhar até morrer, com prazer. Normalmente as pessoas dizem o quê? Vou me aposentar o mais rápido possível. Trabalho é algo terrível, não quero trabalhar, o máximo que eu puder eu vou me livrar dessa ocupação. Porque o trabalho, na visão de muitas pessoas, é algo muito difícil, árduo. Por isso que lá na antiguidade, na antiga Grécia, aqueles filósofos elaboraram o seguinte pensamento: que o trabalho é para gente de pouca erudição, de pouco conhecimento. Por isso que nasceram, então, nas sociedades o trabalho escravo. Quem é de pouca erudição, quem não é sábio, quem não tem cultura, quem não evolui a sua mente, trabalha. Nós vamos gozar do trabalho deles. E hoje, essa filosofia grega alcança-nos também nos dias de hoje, quando nós pensamos que o trabalho é algo ruim. O trabalho não é coisa de Deus. E o trabalho não é algo onde há a presença de Deus. Mas também na Idade Média,
o trabalho foi considerado bom, porque trazia bons resultados. Através do trabalho nós temos o pão de cada dia, mas não se percebia na Idade Média o valor intrínseco do trabalho, isto é, que o trabalho tem valor em si mesmo, porque o trabalho é uma criação de Deus, faz bem para o homem, faz bem para a sociedade. Onde está a direção correta para pensarmos sobre o trabalho? Está exatamente quando acontece a Reforma Protestante. Ali, então, nós vemos a afirmação de que o trabalho do fazendeiro, o trabalho da criada, o trabalho do pastor, o trabalho de qualquer pessoa nesse tecido social, ele é um trabalho onde Deus realmente se agrada, onde Deus está presente, onde se pode glorificar a Deus e não há distinção entre maior e nem menor. Nós é que fizemos essa distinção. Nós é que colocamos alguém no ápice e outros lá embaixo. Mas a Bíblia diz, e a Reforma nos traz a consciência de que todos nós, no nosso trabalho, trabalhamos para Deus e para a glória de Deus, e não há nenhuma distinção de um para o outro. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá a nossa vocação para onde quer que estejamos, ali possamos glorificá-lo através do nosso trabalho. Oramos por segurança, oramos para que Deus nos dê o pão de cada dia, e quando vamos viajar, para Deus nos guardar na viagem. Portanto, nós temos mecânicos que consertam os nossos carros, que fazem manutenção, nós temos o padeiro que nos dá o pão. Tudo isso é resposta da nossa oração de trabalhos onde a sociedade se desenvolve, onde os enfermos são curados, onde as pessoas que não têm roupa vão encontrar o seu vestuário, porque todos trabalham e o trabalho é digno e igual para a glória de Deus. Calvino e os puritanos concordam que os homens agradam a Deus quando se ocupam de vocações honestas. De fato, toda tarefa, mesmo aquelas consideradas pela sociedade de menor valor, são iguais diante dos olhos de Deus. Essa é a visão que nós temos das Escrituras a respeito do nosso trabalho. E agora Jesus está ali, com esse grupo que não logrou êxito, com um grupo que está com o troféu abacaxi na sua mão, com um grupo que trabalhou a noite toda, mas não conseguiu nada. E o que é que Jesus faz? Em primeiro lugar, Jesus convida Pedro para entrar no seu barco. Jesus entra no barco de Jesus, ou seja, Jesus entra no trabalho de Jesus. O instrumento com que Pedro trabalhava era o barco. A presença de Jesus, a presença de Deus, santifica, diviniza o trabalho, torna aquilo um lugar santo, porque Deus está junto conosco no nosso trabalho. Quando nós vivemos o trabalho à parte de Deus, nós estamos trabalhando contra as Escrituras Sagradas. Precisamos colocar Deus no nosso trabalho, porque isso é a vontade dele para nós. Segundo lugar, Jesus entra no barco de Pedro e valoriza o trabalho dele. Quem são estes que trabalharam e não conseguiram nada? Pescadores. A Bíblia traz para nós a instrução de que eles são homens sem cultura, sem formação. Não havia ali nenhum PhD, não havia ali nenhuma pessoa abastada em seu conhecimento, mas eram pessoas simples da sociedade. E Jesus entra ali para dizer: eu valorizo o seu trabalho. Eu reconheço que o que você faz é bom para você, para a sua família e para a sociedade. Muitas pessoas desvalorizam o trabalho dos outros, pensando que existe um trabalho que seja de maior relevância do que os outros. Mas a Bíblia nos diz que todo trabalho digno, ele é diante de Deus como qualquer um outro. Jesus diz a Pedro e a todos nós: seu trabalho é importante para a sociedade, seu trabalho é importante para Deus, porque foi Deus que criou o trabalho lá no Jardim do Éden. Terceiro lugar, Jesus, ao entrar no barco, dá ordens. Ele diz a Pedro: Pedro, agora você vai jogar a rede naquele lugar. Mas Pedro diz para o Senhor: Senhor, eu trabalhei a noite toda. Eu sou expert na pesca, esse é meu trabalho, eu sou alguém que conhece esse assunto. Mas Jesus dá ordens para que ele possa lançar num lugar onde ele não havia ainda experimentado. O que significa, meus irmãos, que no nosso trabalho
nós precisamos aprender a trabalhar as 4 mãos. Para lograr êxito naquilo que fazemos, reconhecer a presença de Deus, reconhecer o valor que tem o nosso trabalho e reconhecer que precisamos trabalhar as 4 mãos, as nossas mãos e as mãos do Senhor. Ele nos chama para formar uma parceria com Ele. Ele orienta o que devemos fazer. Por isso, quando nós estamos com dificuldade no nosso trabalho, não podemos colocar Deus à parte, ou julgar que podemos resolver as coisas sozinhos, não. Deus quer estar conosco, nos orientar para experimentarmos coisas novas no nosso trabalho. Criatividade, produtividade, eficiência, prazer, alegria, essas coisas só acontecem no trabalho de pessoas que estão junto com a presença do Senhor. Em 4º lugar, Jesus, ao entrar no barco, faz com que a pescaria seja abundante, a ponto de repartir com os outros pescadores ao fruto daquela pescaria. Quando nós olhamos a travessia do povo pelo deserto, nós vemos que Deus cuidou daquele povo de maneira especial. Deus mandava todo dia um maná que caía do céu. E ao alimentar-se daquele maná maravilhoso, especial, o cuidado especial de Deus com o seu povo, Deus dava uma recomendação: não guarde o maná para o outro dia. Tem que ser comido hoje, porque amanhã eu vou cuidar de vocês novamente. Veja o princípio que está lá no deserto e o princípio de Deus para nós como igreja no Novo Testamento. Quando Deus está conosco, no nosso trabalho, quando nós temos abundância da parte do Senhor, quando nós temos a prosperidade da parte do Senhor, não é para juntarmos, não é para termos apenas para nós, mas é para aprendermos a repartir. E é isso que ele está ensinando a Pedro. Olha, existe muito peixe, vamos repartir com aqueles que não têm, porque amanhã eu continuarei cuidando de você. Não vai faltar, eu vou cuidar sempre, eu vou prover sempre o que você precisa. E agora, meus irmãos, diante dessa convicção de que Deus cuida de nós todos os dias, nós estamos aqui no lugar de Pedro. Vamos chamar esse texto para a nossa cotidianidade? Vamos nos colocar no lugar de Pedro? Vamos imaginar que nós estamos aqui e o nosso barquinho está cheio de peixe. E nós distribuímos com aqueles que têm necessidade. E agora Jesus está pronto para ir embora. O que você faria se estivesse no lugar de Pedro, dentro da realidade de hoje? O que você faria pensando na pescaria de amanhã? Pare e pense um pouquinho. Eu iria pegar meu celular, ia falar: Jesus, me dá o seu número. Amanhã eu vou pescar de novo. Com o Senhor no meu barquinho, eu vou alcançar as maiores pescarias que ninguém nunca alcançou. Meu nome vai entrar para o livro dos recordes, porque com o Senhor no barco, pescaria é brincadeira. Talvez Pedro estivesse pensando exatamente isso, como eu estou pensando em você. Aí Jesus o surpreende. Jesus disse para ele: Pedro, não tenha medo. Não fique com medo do dia de amanhã. Eu mostrei que eu cuido de você. Eu mostrei que não vai faltar. Agora eu quero te mostrar um trabalho mais especial. De hoje em diante, você será pescador de homens. Todos os trabalhos são iguais aos olhos do Senhor. Como dissemos, as Escrituras nos mostram que não há trabalho mais especial. Mas no trabalho que desempenhamos para o Senhor, precisamos ter no nosso coração um alvo: ganhar almas para Jesus. Onde você estiver, no seu trabalho, com a sua vocação, você é um missionário do Senhor. Você é um evangelista. Você é um sacerdote. As almas precisam ver através do seu testemunho, da sua fala, que você recebeu algo maior. Você recebeu aquilo que Pedro disse: Senhor, sai de perto de mim que eu sou um pecador.
Você reconheceu o seu estado e agora você é salvo pela graça de Deus. E esse é o maior trabalho que você pode realizar na vida de alguém, porque tudo aquilo que você fizer aqui ficará nessa terra. Mas quando alguém, através de você, reconhece Jesus como Salvador, o seu trabalho fluiu pela eternidade. Por isso aqui, o Senhor chama Pedro esse novo momento, essa nova convicção de que o trabalho é coisa de Deus, é algo divino. O trabalho, ele é igual aos olhos do Senhor, mas aonde quer que vá um crente, um cristão, ali ele é um ganhador de almas para Jesus. Meu testemunho, de forma muito rápida, na minha juventude, quando Jesus me encontrou, fiz parte de uma mocidade como a nossa, muito vibrante. Eram muitas reuniões de oração, muita evangelização, muito louvor, muitos ensaios, uma mocidade como a nossa. Mas estava me encaminhando para trabalhar, estava entrando para a antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, onde fui funcionário, e um dia ouvi uma mensagem, quando alguém falou da supremacia do trabalho que é ganhar almas para o Senhor. Deus falou profundamente ao meu coração. Eu tinha convicção de que havia para mim um chamado em especial, e que eu não poderia mais trabalhar para ganhar dinheiro, e nem para enriquecer patrões, mas eu tinha que trabalhar de forma exclusiva para Deus. E eu peguei a chave da igreja com o zelador, entrei na igreja, não havia ninguém, é claro, me debrucei no altar e fiz uma oração. Senhor, eu não quero gastar a minha vida comigo e com ninguém. Eu quero que a minha vida seja gasta para o louvor da sua glória, para que o Senhor use a minha vida como o Senhor quiser. Passaram-se daquela oração 10 anos. Nesse interregno, fui para o seminário, fiz teologia, recebi a vocação, fui ordenado ministro do Evangelho, trabalhei como pastor de forma parcial, porque trabalhava na rede, pastoreava a igreja, até que o conselho da igreja disse: pastor, não dá para o senhor continuar de tempo parcial, a igreja está crescendo, precisamos do tempo integral. Eu abandonei o serviço e fui servir o Senhor. Chamado especial. Talvez Deus esteja falando isso com alguém aqui nessa noite. Talvez o Senhor esteja chamando pessoas aqui para um ministério especial. Mas eu tenho certeza que você hoje sai daqui com essas convicções. Trabalho é coisa divina. Trabalho está no mesmo nível aos olhos do Senhor. Deus nunca vai deixar faltar. Convide-o para estar no barquinho, no seu trabalho. Ele tem prazer em fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. O ministério de Jesus é exatamente esse. Através da sua palavra, através do Espírito, cuidar de nós, nos abençoar e nos encaminhar. Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor? Vamos orar com respeito a esse tema essa noite. Vamos deixar o Espírito Santo continuar a falar aos nossos corações através daquilo que ele já disse, que é a sua palavra. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Nossa relação com Deus, como dissemos, não é um monólogo. Deus nos fala através da palavra e nós respondemos através da oração. É a sua vez agora de conversar com o Senhor. E talvez você, conduzido pelo Senhor, vai lembrar de alguém que está precisando tanto desse Jesus. Esse Jesus que liberta, esse Jesus que fala ao coração. A sua proclamação é restauradora. Abre os olhos. As palavras de Jesus são poderosas para salvar, para curar, para restaurar. Quem sabe estamos agora orando por pessoas que precisam ter o discernimento de que só existe vida nas palavras do Senhor Jesus. Corações que estão endurecidos, que precisam ser quebrantados pela palavra.
familiares que amamos, mas que ainda não têm esse discernimento. Quem sabe nós mesmos que aqui estamos ainda não valorizamos a palavra do Senhor como devemos valorizar. Quem sabe estamos hoje orando por questões de trabalho, pessoas que estão sob ameaça de desemprego, pessoas cujas portas não se abriram, pessoas que estão trabalhando, se esforçando, mas ainda não convidaram Jesus para fazer parte do seu trabalho, não perceberam quão divino é o trabalho, pessoas que não aprenderam a repartir. Quem sabe hoje Deus está falando e chamando pessoas com uma vocação especial para servir-lhe na sua obra. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor.